A ideia evoluiu do conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi pela primeira vez introduzido no relatório da Comissão Mundial para o Meio Ambiente. Esse relatório foi em 1987, quando houve essa reunião, e o conceito é esse daí, ó, satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem colocar em risco a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. Esse é o conceito que foi enunciado naquela ocasião. É uma visão diferente do mundo, uma visão que olha o mundo e procura entender as relações que tem entre todas as partes. Essa visão que olha o todo é chamada de visão holística ou visão sistêmica, em substituição à visão anterior, a visão que repartia o mundo e tinha uma visão chamada mecanicista, que repartia em partes e procurava resolver cada uma das partes. A visão holística procura ver a relação que tem entre tudo, não é? A sustentabilidade, longe, portanto, de ter um conceito consolidado, mas ela tem alguns pré-requisitos. Isso já é unanimidade. No mundo todo se fala um mundo sustentável, uma sociedade sustentável, um planeta sustentável, ele precisa eliminar a pobreza. Ele precisa conservar e valorizar os recursos naturais que ainda existem, básicos, sem os quais não dá para garantir que a pobreza vai ser combatida. Precisa ampliar o conceito de desenvolvimento. O desenvolvimento não é simplesmente o crescimento, sobretudo o simples crescimento econômico. Precisa incluir na economia os aspectos ambientais, ecológicos e os aspectos sociais. E precisa haver uma unificação entre economia e ecologia, duas ciências que são motivo de tensão permanente entre os economistas, que buscam melhor desempenho econômico, crescimento econômico, e os ambientalistas ou os ecologistas que procuram buscar um melhor desempenho ecológico ou ambiental. Precisa unir essas duas dimensões da realidade, a terceira, inclusive, que é a social, né? Então, é o ambiental, o social e o econômico, são as três dimensões da realidade que vão caracterizar a sustentabilidade. Essa é a ideia de sustentabilidade e isso precisa ser aplicado. Aonde? A iniciativa privada, as empresas procuram incorporar isso. Existem exemplos no mundo todo de modelos que foram desenvolvidos de gestão empresarial que vão paulatinamente incorporando essa ideia, esses conceitos no desempenho da empresa, fazendo com que a empresa não apenas cumpra a lei, mas que ela vá além da lei, que ela melhore realmente o seu desempenho ambiental. E no setor público também há um esforço mundial no sentido de ir se introduzindo essa ideia na prática, na legislação, enfim, no cotidiano do serviço público, não é? Bom, quando se fala em recursos naturais, a gente pode voltar lá para os gregos antigos ainda dá para falar em os três principais, né? Ar, água e terra, né? A terra é o espaço físico, a matéria-prima dos senhores, que são corretores, é um dos recursos naturais mais importantes. A matéria-prima é um recurso natural importante, o espaço é importante. Tudo que acontece tem que acontecer num determinado espaço. Então, fazer o uso adequado do espaço, aproveitar bem o espaço, fazer com que o retorno econômico e social decorrente do uso do espaço é muito importante, que esse retorno econômico e social seja significativo. Assim como deve ser significativo o retorno econômico e social do uso de todos os recursos, da qualidade do ar, da água, etc. Na verdade, os recursos naturais, né, eles nos fornecem tudo o que nós precisamos. A natureza nos fornece tudo, exatamente tudo o que nós precisamos. E recebe de volta tudo o que nós não queremos. Todo o nosso lixo, todos os dejetos, tudo aquilo que nós não queremos, nós devolvemos para a natureza. Esse é o papel do meio ambiente. Fornecer o que nós precisamos e receber o que nós não queremos. E ele cumpre esse papel bem. Só que ele tem uma velocidade que é inferior à velocidade com que nós, às vezes, exploramos os recursos naturais e, às vezes, devolvemos o lixo para o meio ambiente. Então, nós precisamos compatibilizar essas duas velocidades. Essa é uma outra diretriz aí para a sustentabilidade, né? Bom, plano diretor. Então, vamos falar um pouquinho de plano diretor. Não estou falando do plano diretor de Jundiaí. Plano diretor, de uma forma geral. O que é?
um plano diretor. Então, se fala muito de plano diretor. Primeiro, acho importante a gente saber o que o plano diretor não é. Né? O que ele não é. E, às vezes, ele é confundido com isso. Por exemplo, ele não é a solução de todos os problemas. É importante uma cidade ter plano diretor? Importantíssimo. Importantíssimo. Mas eu não posso acreditar que eu fiz o plano diretor, agora eu vou dormir tranquilo. Todos os problemas foram resolvidos. Existe lá uma cartilha, uma regra que vai equacionar sozinha a solução de todos os problemas. Isso não existe. Né? E essa ideia muitas vezes é vendida. A gente vê aí na mídia assim, tal lugar aconteceu um déficit habitacional enorme, mas também não tem plano diretor. Lá houve um dano ambiental terrível. Mas não tem plano diretor. Pode ser que a falta do plano diretor tenha contribuído, mas jamais pode ser a causa. Como é que se combate déficit habitacional? É com investimento em habitação. Não adianta fazer só plano diretor e não fazer investimento em habitação, porque aí o déficit habitacional vai continuar. Então, precisa romper essa ideia. O que é o plano diretor? Ele é um instrumento, uma ferramenta, como outras, né, que estão aí à disposição para fazer o quê? Para promover mudanças. Mudanças de uma determinada situação, que é a situação em que a gente se encontra, para uma outra situação, que é a situação que a gente quer alcançar. Né? E se essa ferramenta não for boa, ela não ajuda. For um plano diretor mal feito, equivocado, que contraria tendências, ele não ajuda. E se ele for bom, mas também não for bem utilizado, também não ajuda. Quem utiliza o plano diretor, quem emprega o plano diretor, também tem que ser capaz de entender essa ferramenta e de fazer o uso adequado da ferramenta. E quem emprega não é só o setor público, não. É a sociedade toda. Né? São os profissionais que trabalham com essa legislação, engenheiros, arquitetos, os corretores de imóveis. E tem uma gama de profissionais que têm as suas atividades relacionadas com o plano diretor. Eles precisam conhecer a lei, precisam compreender a lei, precisam saber identificar as falhas da lei, precisam contribuir para que ela seja aprimorada e precisam, sobretudo, entender por que ela é desse jeito para que eles se submetam a ela. É muito difícil a gente se submeter a uma regra com a qual nós não concordemos, nós não concordo com a regra, eu só me submeto a ela se for na marra, se for à força da fiscalização, se for sob o risco de punição. Não pode ser assim, tem que ser algo que eu aceite como algo bom para todo mundo, e por isso que eu vou me submeter a ele. Né? Bom, que tipo de instrumento ou ferramenta é o plano diretor? O plano diretor é o resultado de um processo político. A elaboração de um plano diretor, a própria legislação exige que seja feito com muita participação pública. Hoje, a partir da Constituição de 88, nós vivemos uma democracia participativa. Determinadas coisas só podem ser feitas pelo poder público com ampla participação. Então, o plano diretor tem que ser acompanhado por um conselho de desenvolvimento da cidade, conselho do plano diretor. Cada cidade tem um nome. Aqui em Jundiaí chama Comissão do Plano Diretor. Né? E ele tem que ser acompanhado de perto por essa comissão do plano diretor, na hora de fazer, na hora de aprimorar, na hora de mudar e na hora de aplicar. E, além disso, a lei tem que ser aprovada e discutida em audiências públicas, tanto audiências públicas convocadas pelo Executivo, como audiências públicas obrigatórias convocadas pelo Legislativo. Isso garante participação. Esse processo é que vai resultar numa lei, numa forma final. Às vezes os técnicos lá projetaram uma coisa, e o processo político veio, interveio, e saiu como resultado uma coisa um pouquinho diferente. Não é a ideia do técnico, nem é a ideia de algum participante, mas é a ideia do conjunto de participantes e do conjunto de forças que participou do processo. Quanto melhor a qualidade do processo político, melhor a qualidade do resultado. Se o processo político for pobre, for ruim, for manipulado, etc., o resultado final é ruim. Quanto melhor for esse processo, melhor o resultado. Como é que o processo melhora? Melhora se melhorar a participação. Melhora se melhorar a qualidade da participação. Não a participação do ouvinte, daquele que só concorda ou discorda, mas daquele que entende, daquele que compreende e que efetivamente participa. Então, isso é importante. Quem ocupa uma cadeira num conselho, representa uma classe de profissionais, ao fazer isso, tem que saber que está assumindo um ônus.
o ônus de estudar, de aprender e de realmente ser um representante, não ser um representante numérico, aquele que conta no voto se deu maioria ou minoria. Isso aí, essa participação é muito pobre, ela não é uma participação que enriquece o processo, não é? Ela é uma lei, né? Qual a orientação para a construção do plano diretor? Existe uma farta literatura a respeito de como construir o plano diretor. Nós vamos ver aqui, rapidamente, o que preconiza o Estatuto da Cidade de como fazer o plano diretor. Mas, o que eu acho fundamental é se perguntar assim, para que deve ser feito o plano diretor? É uma ferramenta. Para que eu vou usar essa ferramenta? Para que ela serve? Então, a resposta é assim, deve ser uma ferramenta para contribuir na transformação do que é naquilo que pode vir a ser. Bom, o que é o que é? O que se entende por o que é? É a realidade, é a situação atual, é o que for apreendido dela. O que é significa, eu vou fazer um plano diretor para uma determinada cidade. Eu vou estudar essa cidade, eu vou estudar os mapas dessa cidade, ver como é que é a economia dessa cidade, como é que é a situação fundiária, como é que são as atividades de comércio, de serviço, como é que está a questão da habitação. Vou compreender bem como é que a cidade funciona hoje. E aí eu vou falar, pô, essa cidade poderia ser melhor se ela fosse de um outro jeito. Então eu vou projetar aquilo que eu gostaria que ela fosse. Mas aquilo que eu gostaria que ela fosse, que seja possível, que seja plausível, que possa ser alcançado. E aí existem alguns riscos muito comuns. Qual que é o risco? Confundir o que é com o que deveria ser. Então, você tem uma situação que tem lá um loteamento clandestino, o sujeito fala, mas aí não deveria ter, porque aí é uma área de manancial. Verdade, só que tem. E agora vai ignorar? Não dá para ignorar. E ele existe, alguma coisa precisa ser feita, porque ele existe. Então, esse risco é muito comum. Não deveria acontecer, mas aconteceu. E aí, só porque aconteceu e não deveria acontecer, eu saio do caminho e falo, não posso fazer mais nada. Aí não adianta, né? Então, nem tudo que aconteceu direito. E é por isso que se faz a ferramenta, para consertar aquilo que não foi feito direito, porque se tivesse tudo feito direito, seria uma maravilha. Infelizmente, não é, né? Confundir o que pode vir a ser, o que é plausível, viável, possível, né, de ser conquistado, com o que é improvável, com o que é impossível, com o sonho, né? Então, não adianta eu... Né? Qual é o seu maior desejo? Eu queria ser eterno, eu não queria não morrer, queria viver para sempre. Não adianta, é um desejo, quem que não deseja? Todo mundo deseja, só que não adianta desejar isso. O que eu posso desejar é ter vida longa, ter saúde, então eu vou tomar alguns cuidados aí para cuidar da minha saúde, para durar mais um pouquinho, isso eu posso fazer. Agora, posso continuar desejando ser eterno, mas esse desejo certamente não vai se concretizar. Então, tem que tomar esse cuidado também, né? A elaboração de um plano capaz de contribuir para transformar o que é naquilo que pode ser, exige a liberdade em relação a muitas das nossas ideias. Essas ideias que dão, às vezes, o discurso predominante, que é o discurso fácil, né? Lá tem que ser desse jeito, porque é isso que preconiza a lei, é isso que... É um discurso, às vezes, esse discurso, a gente precisa se libertar dele, precisa olhar a situação real e falar, isso aqui existe, sem hipocrisia, isso existe, e eu preciso partir da aceitação do problema para que eu possa resolver o problema. Se eu já começo não aceitando nem a existência do problema, que espécie de ferramenta eu vou preparar, que espécie de lei eu vou elaborar. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? A nossa ideia sobre a realidade também não é a realidade. Nós conseguimos aprender com estudo, com dados, etc., ter uma versão da realidade, mas cada vez que eu estudo mais, eu vou aprendendo mais, né? Por isso que a participação é importante. Às vezes vem um sujeito lá de uma região e ele vem e fala, não, lá acontece isso, dá uma opinião lá e aquela lá lança à luz, muitos estudos não revelaram aquilo que está acontecendo lá e a pessoa, porque mora, porque convive, porque observa, porque tem mais interesse naquela região, tem contribuições importantes a fazer, né? Quando o plano diretor está pronto? Nunca. Né? Porque se ele ficasse pronto, a gente está admitindo que nós fomos deuses, nós conseguimos fazer uma regra perfeita, que não tem defeito. Só aí que eu posso dizer que ele está pronto. Enquanto eu admitir que ele tem defeitos,
ele precisa ficar permanentemente sendo aprimorado. Ele pode até ter poucos defeitos no momento em que ele é elaborado, mas ao longo do tempo, as circunstâncias vão mudando, a realidade vai mudando, a característica mais marcante da realidade não é outra senão a própria mudança. A realidade é a própria mudança, ela muda toda hora. E a realidade muda muito mais rápido do que as leis, do que aquilo que nós instituímos. Em geral, o mundo mudou e a lei ainda ficou para trás. E a lei demora para mudar. Até a lei mudar, a lei antiga não deu conta dos problemas que aconteceram com a mudança do mundo. Isso é muito comum, né? Quanto tempo demora para sair uma lei que vai tratar de parcelamento clandestino? Nossa, 20 anos. 20 anos. O problema é detectado, ele vira tese, ele vira objeto de dissertação de mestrado, ele é discutido na mídia, ele é discutido em todo lugar, e se discute, mas não se faz nada, né? Aí, depois de 20 anos, o problema ficou grande, aí vai lá, começa a resolver. Tem sido assim, né? Infelizmente, as instituições são lerdas na mudança. A realidade muda muito mais depressa do que as instituições, porque nós somos acomodados no conforto, ninguém gosta de mudar. Você se adapta ao conforto das suas atividades e cada vez que tem mudança tem um desconforto próprio da mudança. E esse desconforto ele é evitado, né? A participação pública é importante porque as chances de apreensão da realidade aumentam com a participação pública. Há um ganho na qualidade de propostas, mas tem requisitos, né? A participação, que pode ser chamada de sustentável, não é a participação do confronto, a participação da disputa pela força, né? Nós estamos acostumados a uma ideia de democracia em que a maioria decide. A maioria é nada mais do que a expressão da força. A força vigora na sociedade de uma maneira geral. A disputa está presente no cotidiano da sociedade de uma maneira geral, em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as atividades. A sociedade se caracteriza mais pela disputa do que pela solidariedade, principalmente a sociedade ocidental. Ela se caracteriza muito mais pela disputa do que pela solidariedade. Quando você tem um grupo participativo que está discutindo uma norma de interesse comum, é burrice você repetir dentro desse grupo aquilo que já acontece lá fora. Esse grupo tem que ser uma oportunidade de solidariedade, de trabalho em equipe, de trabalho em conjunto. Se for para repetir a disputa que está lá fora, desfaz o grupo e vamos ficar lá fora. Já estamos disputando lá, para que nós precisamos criar outra arena para a gente se degradar? Não precisamos disso. Então, a participação considerada sustentável é a participação que vai buscar conciliação de interesse, né? Ela exige tempo, exige compreensão, exige que as pessoas sejam educadas para isso, exige consenso mínimo. Ninguém pode ir discutir uma norma de interesse comum e querer puxar a brasa só para a sua sardinha, sempre. Aí não tem consenso, eles vão ficar disputando lá. Exige senso de comunidade para discutir o que é de interesse comum. A pessoa precisa se sentir empoderada, quer dizer, precisa sentir que a opinião dela vai ser levada em conta, senão também ela não tem ânimo para participar. Na hora de decidir, não é uma simples votação da maioria, mas a discussão tem que ser feita sob condições racionais. Quando, muitas vezes, há uma discussão, é normal que exista, há uma exaltação de ânimos, é normal que exista, mas é fundamental que, nesse momento, nenhuma decisão seja tomada, que se passe por esse momento de discussão, que se passe por esse momento de ânimos exaltados, mas que se saiba conduzir o processo até tudo serenar novamente e aí tomar a decisão correta. Isso que é tomar a decisão sob condições racionais de deliberação e escolha. Em suma, precisa existir um diálogo suficientemente organizado para uma participação ser considerada uma participação sustentável. Senão ela vira um oba-oba, uma bagunça, ergue a mão, vaia, etc. Então, acontece muito isso em audiência pública e o resultado da audiência acaba não sendo positivo nem esclarecedor para ninguém, né? Bom, a elaboração do plano diretor, princípio básico. O meio ambiente desempenha o papel de fornecer os recursos necessários para a promoção do desenvolvimento social e econômico e, ao mesmo tempo, ser o receptáculo de tudo aquilo que é descartado pela sociedade.
Assim, na perspectiva da sustentabilidade, o desenvolvimento de cada região deve corresponder às suas potencialidades naturais e não deve ser orientado exclusivamente pela demanda. Então, nós temos, na visão antiga, a demanda é que determinava tudo. Quantos carros eu vou produzir? Quanto tiver demanda, eu vou produzir. Quanto mais demanda, mais carro eu vou fazer. Entope o mundo de automóvel, ninguém anda, nem de carro, nem a pé, né? Vou fazer um hotel numa área. Quantos quartos do hotel eu vou fazer? Quanto tiver demanda. Eu vou fazer tudo que der. Acabo com a área, acabo com a beleza da área, acabo com a graça do hotel. Então, é saber medir o tamanho daquilo que eu vou fazer para o tamanho do que o território suporta. Até onde o território suporta aquilo, até onde o território consegue reciclar aquilo, até onde a qualidade de vida se mantém com aquela intervenção que a gente vai fazer lá. Esse deve ser o princípio básico que deve orientar a elaboração do plano diretor, né? O Estatuto da Cidade, eu vou passar rapidamente, porque isso é muito longo, tá certo? Mas o Estatuto da Cidade tem uma receita para cidades que vão fazer plano diretor, que vão estudar, como é que deve ser feito. Primeiro ele fala que deve-se buscar, o Estatuto diz o seguinte, que a propriedade deve cumprir a sua função social. Toda propriedade urbana ou rural tem que cumprir a sua função social. E ele diz que uma propriedade cumpre a função social quando ela está sendo utilizada de acordo com o plano diretor. Então, ele admite que o plano diretor é o instrumento que julga quando a propriedade cumpre a função social e quando ela não cumpre. O Estatuto, na verdade, ele outorga ao plano diretor esse poder e faz do plano diretor o seu principal instrumento, né? O Estatuto da Cidade é uma lei federal, né? E ele elege o plano diretor como o principal instrumento da política urbana. Qual é o principal objetivo? Estabelecer como que a propriedade vai cumprir a sua função social, né? Aí, vou passar rápido aqui, ó, tem a questão da participação, a questão da democracia, a questão do planejamento territorial, o conteúdo do plano diretor, ele dá uma receita de tudo aquilo que tem que constar no plano diretor e ele divide o trabalho em 4 etapas. Primeira etapa, ele chama de fazer a leitura da cidade, que é a mesma coisa de descobrir o que é, né? Fazer o diagnóstico. O planejamento tradicional chamava isso de diagnóstico. O Estatuto da Cidade chama de leitura da cidade. O planejamento estratégico chama de diagnóstico situacional, né? Então, significa saber onde eu estou. Qual é a situação atual? Porque eu tenho que saber onde eu estou, tenho que saber aonde eu quero ir, e aí eu vou dizer quais são os passos que eu vou dar, em qual direção, para sair da onde eu estou e chegar aonde eu quero ir. Então, primeiro é a leitura da cidade. A leitura da cidade, eu vou formular e pactuar propostas. Eu estou definindo aí agora aonde eu quero chegar. Então, eu vou formular e pactuar uma série de propostas. Vou definir os instrumentos que eu vou utilizar para concretizar essas propostas, né? O Estatuto da Cidade oferece um conjunto de instrumentos, outorga onerosa, impacto de vizinhança, operação urbana consorciada, e assim vai. Existe uma série de instrumentos que o poder público pode utilizar, além daqueles instrumentos mais conhecidos, zoneamento, classificação do sistema viário, índices de utilização do terreno, quanto que eu posso construir, etc., né? Tudo isso, e aí eu vou definir um sistema de gestão. Esse sistema de gestão é qual é o órgão que vai tomar conta, quem vai fiscalizar, qual é o conselho municipal que vai cuidar disso, né? Então, aí tem toda uma série de ações, de todas as atividades que têm que ser feitas em cada uma dessas etapas, né? Dessas 4 etapas, né? Os temas importantes do plano diretor: participação pública, desenvolvimento sustentável, considerar a cidade inserida na região, então, considerar o desenvolvimento regional, o uso do solo, o zoneamento, cuidado com as zonas rurais, as áreas rurais têm adquirido importância cada vez maior, saneamento ambiental é diferente do saneamento básico. O saneamento básico, lá da década de 60, 70, como é que era? Ah, tem saneamento básico na cidade? Tem. Por quê? Tem água encanada, tem coleta de lixo e tem coleta de esgoto. Aí o caminhão pegava o lixo, virava a curva, saía da cidade e virava a primeira curva e bumba, jogava lá atrás de
numa moita qualquer o lixo lá. Tinha coleta de lixo, mas o lixo era jogado em qualquer lugar. O esgoto, idem, coletava o esgoto, o primeiro córrego que encontrava, lançava lá o esgoto. Então, esse conceito foi superado. Saneamento ambiental hoje significa água, esgoto, água de chuva, lixo, paisagem, mas de uma maneira completa. Esgoto tem que ser tratado. Água de chuva, águas pluviais, a visão mudou. Não é fazer canalização de rio cada vez maior para aumentar a capacidade de conter água, mas é conseguir segurar a água na bacia, conseguir segurar a água no solo, para que o rio não encha de água. Porque a hora que eu canalizo o rio, eu transfiro o problema um pouquinho para baixo. Eu transfiro o problema maior para baixo, e assim sucessivamente. Então, é segurar a água. Todos esses conceitos têm que estar, de alguma maneira, embutidos no plano diretor. Regularização fundiária, política habitacional, transporte e mobilidade urbana, patrimônio ambiental, o impacto de vizinhança e uma série de instrumentos tributários. Então, são temas que devem constar necessariamente do plano diretor. E a lei de zoneamento? O que é a lei de zoneamento? É o instrumento da política urbana que deve ser elaborado em consonância com o plano diretor. O objetivo da lei de zoneamento é ter uma ocupação ordenada da cidade, hierarquizar o sistema viário. Tem ruas que servem só de acesso ao lote, rua local, tem rua mais importante, onde circula o ônibus, etc., rua coletora, e tem as vias, as avenidas. Então, essa hierarquização é importante, porque o uso do solo permitido em cada rua vai variar de acordo com a classificação da rua. E desenvolver e recuperar áreas excluídas, os loteamentos clandestinos, as áreas de favela, etc., isso precisa ser recuperado. Então, a lei de uso do solo tem também o objetivo de estabelecer diretrizes que permitam isso, né? Quais são os princípios básicos? Promover a qualidade de vida por meio de planejamento urbano integrado às políticas públicas, o planejamento do uso do espaço. A lei de uso do solo, ela vai pensar como é que o espaço vai ser utilizado, como é que o espaço vai ser ocupado, com que tipo de atividade, com que grau de intensidade, né? Tudo isso é que é tratado na lei de uso do solo. A principal, qual é a avaliação da situação atual? Isso no caso já de todas as cidades, né? Qual é a principal função das áreas urbanas e rurais? Tem que fazer essa pergunta. Qual é a principal tarefa? Qual é a principal dificuldade? Qual é o principal desafio? Qual é o principal instrumento? Fazendo essas perguntas, a partir das respostas a essas perguntas, que variam em cidade para cidade, é que começa a ser modulada a lei, é que se começa a definir o esqueleto da lei, aonde que a lei vai atacar, onde que ela vai focalizar, né? Então, vamos ver rapidamente agora a situação em Jundiaí. Quando foi feito, né, quando essa legislação foi feita, aquelas perguntas tiveram da gente as seguintes respostas. Uma das coisas a ser feita era desburocratizar, adequar e simplificar as normas e os procedimentos administrativos vigentes. Isso é fundamental, porque norma complicada, procedimento administrativo complicado, contribui para a clandestinidade, para a irregularidade, o que é ruim para todo mundo. Então, tem que ter... É difícil, porque a legislação está ficando... Nós não estamos sujeitos exclusivamente à legislação municipal, tem legislação estadual que também incide, e federal, enfim. É complicado, mas tem que existir um esforço e uma preocupação permanente nesse sentido. Reduzir conflitos determinados pela inadequação das atuais práticas administrativas. Quer dizer, quando as práticas não são adequadas, o nível de conflito aumenta e, evidentemente, o conflito também só prejudica. E introduzir a flexibilidade possível na gestão municipal mediante o aumento da participação social. Participação de conselhos. A flexibilidade é fundamental. O mundo real, ele é flexível. O mundo real, a natureza, ela é absolutamente flexível. Essa qualidade da natureza de flexibilidade se chama resiliência, né? Que significa capacidade de se adaptar. Nós nos adaptamos a uma temperatura um pouco mais fria, um pouco mais quente, o nosso corpo se adapta, ele transpira mais, transpira menos, nós não morremos quando a temperatura varia um pouquinho. Nós não temos uma tabela que fala assim, eu só fico vivo se a temperatura ambiente for tal, e mudou um pouquinho, eu não suporto isso. Nós e todos os seres vivos temos essa flexibilidade, a natureza é flexível, no entanto, nossas normas são rígidas. Nossas normas são rígidas e essa rigidez não consegue abraçar
a totalidade da realidade. Então, você precisa introduzir a flexibilidade. É muito difícil introduzir a flexibilidade no setor público. É muito difícil fazer com que o funcionário público use do bom senso para usar a sua flexibilidade. Porque ele pode usar esse bom senso desonestamente, né? Ou ele pode usar honestamente e ser acusado de ter usado desonestamente, né? Ele está beneficiando o amigo, ele está... Então, o que acontece? Como é que o funcionário público, em geral, se safa? Ele não é flexível. Ele não é flexível, em lugar nenhum, em instância nenhuma. O que está na lei é que vale, não tem jeito. Olha, está tudo aqui os meus documentos. Ah, mas está faltando aqui o CNPJ. Não, mas tem o contrato social da firma aí que está escrito aí o CNPJ. Não, está faltando o carimbo do CNPJ. Não, mas o número é o mesmo no contrato, não adianta, está faltando o carimbo. Esse é o funcionário público. Tem bom senso nisso? Nenhum. Mas ele não vai correr o risco de ser flexível, porque se ele correr o risco de ser flexível, pode sobrar para ele. Como é que resolve isso? Resolve com participação. Quando as decisões mais difíceis exigem uma certa subjetividade, e essa subjetividade vai para o lado do bom senso, está beneficiando o requerente, o cara não quer tomar a decisão sozinho, ele leva para um conselho comunitário. E a decisão é tomada por um conselho, democraticamente, de forma transparente. Acabou a dúvida sobre qualquer atitude do funcionário. Ele se sente protegido pelo próprio conselho. É evidente que isso exige um conselho altamente capacitado. Não é qualquer conselho, mas um conselho que aprendeu, que treinou e que tem a vontade de contribuir para essa flexibilidade, né? Bom, zonas de uso do solo, por exemplo, que tem em Jundiaí, tem zonas rurais, né, que servem para o uso agrícola, turismo, lazer, preservação e conservação. Zonas de uso residencial, de baixa, média e alta densidade. Zona de comércio e serviço, inclusive corredores de comércio e serviço, pequeno, médio e grande porte. Zona especial de interesse social, que são áreas para resolver problema habitacional para a população de baixa renda, onde as regras são mais flexíveis, os lotes são menores, a exigência de infraestrutura é um pouco mais moderada para poder viabilizar a produção de lotes para a população de baixa renda. Zona de urbanização específica, uma modalidade prevista na lei federal para você tratar determinadas áreas com interesse específico, por exemplo, o nosso patrimônio histórico aqui do centro da cidade, o polígono do patrimônio, que, por pertencer a uma zona de urbanização específica no plano diretor, permitiu, por exemplo, que fosse feito um decreto de publicidade que conseguiu despoluir o centro da cidade no final do ano passado, graças a dispositivos dessa norma. Tem que proteger o patrimônio histórico e tomar cuidado com os vazios urbanos. Os vazios urbanos são terríveis. Os vazios urbanos, eles oneram demais o custo da cidade, né? Passa por uma área urbana, toda a infraestrutura, ônibus, iluminação, água, esgoto, etc., e ninguém usa, né? E vai usar lá na ponta, vai fazer um bairro lá longe, vai espalhar a cidade. Quando a cidade espalha, ela encarece, né? Quando a cidade concentra, o custo diminui. E há uma discussão muito grande. A densidade demográfica muito alta, se torna inviável, o trânsito. Então, essa discussão é uma discussão que precisa amadurecer muito. Moradia não gera trânsito. Quem gera trânsito é o automóvel, não é moradia. A moradia não gera trânsito, né? O trânsito gera um automóvel. O automóvel não é de quem mora lá, é de quem passa por lá. Quem mora longe, quem mora na colônia, passa na Ponte São João. Quem mora no Caxambu, passa na Ponte São João. Não é o prédio que foi feito na Ponte São João que congestionou a Ponte São João. Quanto mais a cidade se espalha, mais trânsito ela tem, porque mais as pessoas dependem do transporte, inclusive do transporte individual. Então, não é quando concentra que diminui, que complica o trânsito, é quando espalha. As ecocidades, hoje, discutidas no mundo todo, são cidades de grande densidade demográfica, onde você pode verticalizar, abrir espaços vazios, diminuindo taxa de ocupação, com verticalização, ciclovia, tudo próximo, tudo perto, mais uso de pedestre, mais uso de ciclovia. Então, essa discussão, ela precisa ser... Eu não sou... são pontos de vista. Então, precisa pegar esse ponto de vista, outro ponto de vista, outro ponto de vista, e discutir maduramente. O que não pode é repetir o argumento, né? Todo mundo, de repente, é contra a densidade demográfica. Então, fica aquele discurso
maciço de todo mundo contra o aumento da densidade demográfica, sem nunca sequer e parar para refletir sobre coisas óbvias, né? Eu nunca vi, eu moro num prédio que tem uma garagem, só que passa um carro, tem 32 apartamentos, nunca teve fila para entrar e sair do meu carro lá, uma garagem só. Você vai num condomínio que tem 400 apartamentos, no Passárgada, tem 480 apartamentos que passam numa portaria, eu nunca vi aquilo congestionado, né? Então, tem que refletir um pouco sobre essas coisas para poder fazer propostas, né? As propostas têm que ser realmente amadurecidas. Existem 3 corredores de comércio e serviço no nosso plano diretor. As vias são classificadas expressa, arterial, coletora, via local, via de tráfego seletivo, viela e ciclovia. Tem os usos, né? Uso habitacional, comércio e serviço, industrial e rural. E aí, quando se faz um plano diretor, pega o mapa da cidade, define quais são as zonas de uso do solo. Qual que é residencial, qual que é comercial, qual que é de serviço, qual que é de baixa densidade, qual que é de média densidade. Define-se as vias, define-se os corredores de comércio e serviço. Isso de um lado. De outro lado, define-se quais são os usos. Uso habitacional, como é que pode ser? Pode ser casa geminada, pode ser prédio, pode ser conjunto de prédio, pode ser prédio de até 8 andares, pode ser prédio de mais de 8 andares. Enfim, existem várias categorias de uso do solo para cada tipo de uso do solo. Comércio e serviço, pode ser a padaria, o açougue, pode ser um comércio de bateria, que já tem mais problemas ambientais, com poluição, enfim. Então, existem várias categorias de uso do solo para cada tipo, em função do porte, em função das características, em função dos transtornos que ele pode causar à vizinhança. Feita essas 2 tabelas, eu cruzo as duas. Eu vou pegar uma de um lado, o meu zoneamento, do outro lado, os usos do solo. Eu vou dizer assim, o que é permitido em cada lugar. É a hora mais difícil, né? É a hora que o interesse pega, né? Então, quando você faz essa tabela, você está dizendo qual é você está traçando o destino da propriedade de todo mundo lá, nessa propriedade, o que é permitido ali e o que é proibido ali. Por isso que tem que ser muito bem discutido, né? Depois disso, depois que eu descobri o que é permitido e o que é proibido, então eu sei num determinado lote lá, que lá eu posso fazer um prédio. Mas também não está livre. Eu tenho que saber como é que eu uso aquele lote. Então aí entram recuos, índice de ocupação, quanto que eu posso ocupar do terreno, índice de aproveitamento, quanto que eu posso subir, quanto que eu posso verticalizar, vagas para veículo que tem que ser previsto, padrão de altura, índice de impermeabilização, que agora a gente cada vez mais tem que começar a prestar atenção nisso e criar áreas permeáveis na cidade. A área permeável não é só para combater enchente, ela combate enchente, infiltra, a água da chuva abastece o lençol freático, né, próximo da gente, não vai para o córrego não enche na hora do pico da chuva. Além disso, o solo fica úmido, quando faz calor, tem mais vapor, fica menos quente, fica mais agradável. Então, tem uma série de benefícios você ter áreas permeáveis no meio da cidade, né? Então, a gente tem que estimular a adoção de áreas permeáveis em tudo quanto é tipo de projeto, tem que fazer mesmo, né? E a questão da densidade demográfica. Depois, o plano diretor tem um capítulo que trata de construção conjuntas, que são vilas, condomínios. Critério para uso de propriedade, ele faz uma distinção entre lote. Lote é o imóvel que foi produto de um loteamento. O sujeito pegou uma greba bruta, fez um arruamento, destinou a área de uso público, verde, de lazer, destinou a área de uso institucional e sobrou o lote líquido. Esse é um lote. E a greba é a área bruta, que não deu nada, que não foi onerada com nenhum tipo de infraestrutura. Então, a lei faz uma distinção entre a forma de usar um e outro. Para usar o lote é mais fácil, porque o lote já é um produto acabado. Para usar a greba, tem que ter mais cuidado, exige diretriz, os índices são menores, né? Tem também as formas de parcelamento do solo, desdobro, anexação, fracionamento, desmembramento, modificação de quadras e loteamento. Tem um capítulo que trata da qualidade urbanística da cidade e outro capítulo que trata do controle e da fiscalização, né? E é lógico, depois tem que ter a gestão disso tudo. A gestão disso tudo exige capacidade para reagir prontamente. Esse é o maior desafio do setor público. Identificou um problema, como é que reage, né? Não é à toa
que o pessoal diz assim, que o tempo resolve todos os problemas. É porque demora para reagir, só sobra para o tempo mesmo resolver. Quer dizer, demora, é tão lenta a reação que, até que ela aconteça, o tempo já resolveu, né? Então, isso acontece, de fato, em vários problemas, né? Houve uma época aqui em Jundiaí que os pesqueiros foram um terrível problema, os pesqueiros, né? Não foram resolvidos bem, não. Houve muita confusão e eles deixaram de ser um problema. Não porque foram bem resolvidos, porque deixou de ser moda, né? Não tem tanta procura pelos pesqueiros, diminuiu muito, né? Então, o problema diminuiu, mas ele não foi bem equacionado. Desde a época em que ele surgiu, ele não foi bem equacionado. Resposta participação. A participação tem que ser aquela que vai além dos desejos. Normalmente, a participação é assim, a gente queria isso, uma lista de desejos. Isso não é participação. Ninguém, não tem um mago do outro lado, um gênio da lâmpada, né, para satisfazer desejo. Então, não adianta ir lá só com relação de desejo. Participar é compartilhar, inclusive, responsabilidade. Tomar uma decisão. Se deu certo, todo mundo é autor dela. Se deu errado, sumiu todo mundo. Então, quem participa tem que compartilhar, inclusive, do erro, do risco de errar. E a gente está correndo o risco de errar toda hora que decide, né? Toma cuidado para decidir, analisa e toma uma decisão. Mas pode ser que ela seja errada. Pode ser que ela seja equivocada. E aí, o que se faz? Corrige, né? Agora, os que participaram, os que discutiram isso, mesmo que não falaram nada, que anuíram com isso, eles têm responsabilidade, porque a decisão é do processo, não é do indivíduo. Então, tem que saber assumir essa responsabilidade para que o processo amadureça. Parceria é importante, o planejamento deve priorizar a conciliação de interesses, e tem que ter criatividade. Usar os instrumentos que são disponíveis, do ponto de vista legal e jurídico, não é fácil. Tudo precisa de lei, precisa de procedimentos demorados. Então, tem que ser criativo, tem que ser empenhado para conseguir fazer uso dessas ferramentas. Senão, as ferramentas ficam aí e ninguém faz uso dela. Então, precisa existir um pouco de criatividade também. Só para que vocês tenham uma ideia, o nosso território não é mais isso. A zona rural diminuiu um pouquinho, a zona urbana aumentou, porque houve uma lei posterior a essa que fez uma modificação na região do Caxambu, mas o território estava mais ou menos organizado assim. A nossa população, até 2007, a gente vinha crescendo até a década de 80, 4,4% ao ano. Uma taxa parecida com Sorocaba. Na década de 80, nós crescemos 1% ao ano, um pouquinho menos de 1% ao ano. E depois nós fomos recuperando agora 1,25%, 1,3% ao ano. Por que nós crescemos pouco na década de 80? Por causa de um erro. A década de 70 foi a década onde houve maior quantidade de loteamento irregular no país. As cidades próximas das regiões metropolitanas tinham muito loteamento irregular. E o que era um loteamento irregular? Era o seguinte, o sujeito, para fazer um loteamento lá na década de 70, na década de 60, bastava ele ser proprietário de uma área. Ele era proprietário de uma área, ele fazia um desenho, traçava as ruas, dividia os lotes, destinava lá o sistema de lazer, a área de equipamento público, ele levava na prefeitura, aprovava aquela planta. Com perfil ali e tal, aprovava a planta. Uma vez aprovado, ele ia no cartório e registrava o loteamento. O loteamento passava a existir no mundo jurídico, embora ainda não existisse no mundo real. Quer dizer, ele não fez o loteamento, não abriu rua, não fez nada, mas ele registrou. Cada lote tinha uma matrícula. Então, abria-se uma matrícula para cada lote. E ele começava a vender os lotes, para, com o dinheiro da venda, fazer as obras que a prefeitura exigia. Rede de água, rede de esgoto, guia, enfim. Cada cidade tinha uma lei e uma exigência, não é isso? Um momentinho. Cada cidade tinha uma lei e uma exigência. Aí, ou ele dava o calote, recebia o dinheiro e sumia, e não fazia a infraestrutura, ou ele se iludia com o valor do lote, vendia o lote muito baixo, e não se dava conta que aquilo que ele estava arrecadando não era suficiente para fazer a infraestrutura, e o loteamento ficava lá interminado. Tinha um projeto, tinha área verde, tinha área de rua, mas não tinha infraestrutura. O poder público não podia terminar o loteamento, porque ele estaria investindo dinheiro público num empreendimento particular. As pessoas que compravam os lotes começavam
aprovar prontinha para construir suas casas. As casas começavam a ficar prontas, queriam água, queriam esgoto, queriam energia, faziam pressão na prefeitura. A prefeitura, e aí gerava uma situação de tensão. Em geral, o que se fazia geralmente? Fazia uma lei, o legislativo autorizava o executivo a ir lá e fazer o loteamento, ia cobrar em parcelas, cobrar parcialmente, né, em pequenas parcelas daqueles moradores. Aqui em Jundiaí tinha uma porção, Vila Maringá, Jardim Martins, etc. Foram loteamentos irregulares. Isso era comum. Por que isso era comum? No final da década de 70, saiu a Lei Federal 6766 de 1979, conhecida como Lei Lema. O que essa lei falou? É proibido registrar o loteamento antes que ele esteja executado. O loteamento só vai a registro quando tiver rua, tal, toda a infraestrutura que a prefeitura exigiu. Senão, não vai a registro. É crime registrar antes. Acabaram os loteamentos irregulares. Sumiu. Em compensação, deixou de haver a produção de lote de baixo custo. O preço dos lotes subiu. A população mais pobre saiu de Jundiaí. Na década de 80, nós tivemos um saldo migratório negativo de 25 mil habitantes. O número de pessoas que saiu, menos o número de pessoas que entrou, foi 25 mil habitantes. 25 mil habitantes saíram de Jundiaí. Várzea teve um saldo migratório positivo no mesmo período de 24 mil habitantes. Uma parcela grande da nossa população foi morar em Várzea. Outras em Itupeva, etc., onde ainda tinha lote barato. Essa foi a primeira reação. Segunda reação, aumento da favela. E a terceira, a pior, o surgimento de um loteamento que é muito pior que o irregular, que é o clandestino. É a venda da fração ideal. Agora não tem projeto, não tem área verde, não tem área de uso institucional, não tem rua, não tem nada. O sujeito pega a propriedade dele, divide em 5 e vende uma fração ideal para cada um. Aí um daqueles 5 fala, eu comprei 10 mil metros aqui, é muito para mim, divide em 3 e vende 2 frações ideais para... Um daqueles 3 divide a dele, daí a pouco tem 80 donos. Quem que picou? Todo mundo picou. Qual é o culpado? Não tem culpado, todo mundo é culpado. Esse é o loteamento clandestino. Não tem rua, as ruas são estreitas, não tem área verde, não tem área de uso institucional, não dá para fazer a infraestrutura. E essa é uma situação causada por um equívoco. A legislação teve uma intenção boa, mas foi uma legislação descolada da realidade socioeconômica do país. E porque ela foi descolada da realidade socioeconômica do país, ela teve um efeito inverso, o efeito de produzir algo muito pior do que era o loteamento irregular, porque o irregular, pelo menos, o espaço da rua estava lá, a área verde estava lá, a área de uso institucional estava lá, precisava fazer a infraestrutura, mas tinha, pelo menos a terra para fazer isso tinha, no clandestino nem isso tem. Então era um exemplo de como a gente erra. E quando saiu a lei, ninguém criticou a lei. Todo mundo aplaudiu. Finalmente vão dar um jeito na situação. Todo mundo acreditava que ia resolver. Só que não levou em conta a complexidade do problema e os outros aspectos envolvidos. A nossa taxa de urbanização está próxima quase de 100%, a 94% da população, quase 95%, vive na zona urbana. Esse é o mapa da cidade. Está mostrando aí na parte de cima a região rural que divide com Louveira, bacia do rio Capivari. O rio Capivari é um rio de manancial de água para outras cidades, é importante que ele seja preservado. Em azul aí é a represa, a nossa represa de acumulação, de abastecimento público. Em branco é a zona urbana e em verde o território da Serra do Japi. O verde mais escuro é a reserva biológica municipal, A reserva, uma área que a prefeitura está desapropriando para preservar definitivamente. Aqui a questão da água, a água que hoje nós temos um consumo de 1.300 litros por segundo, aproximadamente, 1.350 litros por segundo, e nós temos uma disponibilidade, por enquanto, da ordem de 1.900 litros por segundo. Então, nós podemos crescer um pouco ainda em termos de consumo de água. A prioridade na água é reduzir perdas. Hoje o sistema perde cerca de 37%. O esgoto, temos lá uma estação de esgoto, que hoje trata quase que todo o esgoto coletado, e com 95%, remove 95% da carga poluidora. Abastecimento de água, quer dizer, em termos de saneamento de água e esgoto, nós somos uma cidade que realmente está muito bem,
Os desafios: proteger a Serra do Japi, preservar a região de mananciais, conservar, na medida do possível, a zona rural e combater a clandestinidade, principalmente os parcelamentos irregulares. Na época, alguns vazios urbanos, alguns desses vazios já foram ocupados, né? O Extra foi construído num deles, então a ocupação dos vazios urbanos é uma coisa positiva. Aqui algumas fotografias da Serra do Japi, as nossas áreas de mananciais, a bacia do Jundiaí-Mirim, que abastece Jundiaí, e a bacia do Caxambu, que se mostra já como um novo manancial que deve surgir no futuro, obras ali na divisa com Itupeva, de captação dessa água do Ribeirão Caxambu, captação tanto para o município de Jundiaí como para o município de Itupeva, né? Essas águas deverão contribuir para o abastecimento da região. A zona rural nossa está dividida na Serra do Japi, na zona de conservação da Serra dos Cristais, que é a região do Castanho, né? Lá do Tijuco Preto, a zona de conservação da bacia do Jundiaí-Mirim, e depois a do Capivari, que fica na região norte do município, e a zona de conservação do Vale do Rio Jundiaí, lá no Traviú. A zona urbana está dividida nessas zonas de uso do solo, eu não vou detalhar, porque ninguém vai lembrar mesmo depois, né? Então, só para saber o conceito e as zonas nas quais estão divididas, temos esses 3 corredores viários, e aqui está a planta com o zoneamento, né? Então, agora inverteu, o branco é rural, né? Nessa região aqui. E a zona urbana, toda essa região aqui, o que está em verde aí, são áreas que, mesmo sendo urbanas, elas possuem atributos ambientais importantes. Ou são áreas de mananciais, ou são áreas que têm atributos ambientais importantes. Então, mesmo sendo urbanas, elas têm restrições severas ao uso do solo. Aí o uso do solo é com baixa densidade, etc., porque tem o objetivo de proteger os recursos naturais. Esse é o mapa, né? Esse é o zoneamento. Depois disso, existe uma tabela desse tipo. Essa tabela, ela coloca aqui todas as categorias de uso do solo: uso habitacional, de comércio e serviço, industrial e uso rural. Aqui vão todos os tipos de uso do solo, e aqui são as zonas de uso do solo. E quando o quadradinho está pintado, significa que o uso é permitido. Então eu tenho lá um uso qualquer aqui, ó, edifício de 8 pavimentos. Eu estou numa zona aqui, está pintado o quadradinho, eu posso fazer. Se o quadradinho estiver em branco, eu não posso fazer, né? Então, essa é a tabela que vai disciplinar o uso do solo no município. Algumas zonas de uso do solo são divididas em 3 lá, ó, LCA. Esse LCA significa rua local, rua coletora e rua arterial. Então, alguns usos são permitidos na via arterial, mas não são permitidos na via local. Então, na arterial pode, mas na local não pode. Porque, por exemplo, um estabelecimento comercial de grande porte, numa rua local, ele estraga com a questão da moradia. Na arterial, ele está onde passam os veículos, né? Aqui, depois, para cada zona de uso do solo, tem uma tabela desse tipo. Aqui estão todos os usos permitidos, a descrição dos usos, e aqui são os critérios. Qual é o coeficiente de aproveitamento, qual é a ocupação, a impermeabilização, qual é a altura da edificação, o recuo frontal, o recuo lateral, enfim, todas as regras para usar o terreno estão resumidas nessa tabela. O sujeito, uma vez identificado onde ele está, ele vai numa tabela dessa, ele tem aí grande parte de informações da lei. E não dispensa a leitura de outros artigos da lei, porque toda regra tem exceção. A exceção não está na tabela, está lá nos artigos da lei. Então, o bom profissional sabe usar a lei na sua plenitude, né? O mau profissional fica engasgado só com a tabela e não encontra certas soluções legais que o bom profissional encontra, né? Bom, aqui só um exemplo, né, do combate à clandestinidade, as ações que foram feitas para combater, ó, instalação de placas desse tipo nos loteamentos clandestinos. No início, essas placas foram roubadas, viraram galinheiro, viraram uma série de outras coisas, mas depois foram feitas algumas denúncias, boletim de ocorrência, etc. Elas permaneceram lá e ajudaram bastante para coibir, pelo menos para coibir o surgimento de novos loteamentos clandestinos.
Aqui as áreas onde tem loteamentos clandestinos, algumas áreas, algumas fotografias. Existem loteamentos clandestinos de padrão baixo, né? Loteamentos clandestinos de padrão baixo, que são determinados por questão socioeconômica, mas existe também o clandestino de padrão alto, né? Que não tem nada a ver com condição socioeconômica. Então, todos eles têm que ser combatidos, né? E existem loteamentos clandestinos de classe média também. Aqui mais alguns, esse aqui no bairro da Água Doce. Bem, gente, é isso. Sobre plano diretor e sustentabilidade é isso. Eu vou falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre a Secretaria de Obras, mas eu não vou falar muito, né? No final vocês vão entender. Então, vamos lá. A Secretaria de Obras, ela tem essas atribuições que estão aí descritas. Essa transparência aqui foi feita também por uma reunião interna, né? Nem tudo que está aí, a Secretaria de Obras realiza. Algumas coisas do que está aí passaram ao longo do tempo a ser realizadas por outras secretarias. E outras coisas que não estão aí são realizadas pela Secretaria de Obras. O que significa que hoje o decreto que estabeleceu essas competências precisa ser revisto, não para a Secretaria de Obras, mas para o conjunto do governo. Está sendo tratado dentro no âmbito do conjunto do governo, né? O organograma da Secretaria de Obras é basicamente esse. Tem lá 2 diretorias, uma diretoria de obras particulares, aquela DOP, é Diretoria de Obras Particulares. Ela tem 2 seções, uma divisão de fiscalização de obras e uma divisão de aprovação de projetos, né? Essa divisão de aprovação de projetos, depois nós vamos ver como é que ela está dividida. A Diretoria de Obras Públicas tem uma divisão de viabilização de obras e uma divisão de fiscalização de obras contratadas, obras que a Prefeitura contrata, obras públicas, escola, unidade de saúde, pavimentação, drenagem, enfim, obras públicas. E tem uma divisão de apoio técnico, que é a topografia, uma seção que dá informações e alimenta as 2 diretorias com informações sobre áreas públicas, sobre alinhamento de via pública, sobre topografia de uma forma geral. A Diretoria de Obras Públicas está organizada dessa maneira, ela tem lá uma secretaria, um expediente, a divisão de viabilização tem uma seção de avaliação, isso é para fazer desapropriação, a Prefeitura paga aluguel de vários imóveis, então esses aluguéis são avaliados aí. Quando existe empreendimentos que se utilizam de determinados recursos da lei para fazer empreendimento de interesse social, precisa ser avaliado o custo da terra, essa seção que avalia. Uma seção de programação que procura ficar permanentemente no orçamento. Então, aí é um controle rigoroso dentro do orçamento, caso o orçamento se concretize. Se as receitas diminuem, evidentemente que esse controle vai detectar isso, né? Então, isso aqui é uma necessidade hoje em função da lei de responsabilidade fiscal. Existe um conjunto de regras e de providências que você tem que tomar para não sair fora do orçamento, né? Uma seção que projeta edificações, seção que faz projetos de drenagem, córregos, galerias, etc., né? E uma seção que faz orçamento. Quando a Secretaria de Obras não executa obras, são feitas por empreiteiras. Quem executa a obra pela Prefeitura é a Secretaria de Serviços Públicos. Ela, sim, tem máquinas, tem equipamentos, e tem equipe operacional para fazer serviços, basicamente, de manutenção. E as obras novas são contratadas. A Diretoria de Obras Particulares, ela tem também o seu expediente, tem a divisão de fiscalização de obras, que tem o seu expediente, e a divisão de aprovação de projetos, que nós dividimos em 2 seções, uma que aprova edificações e outra que aprova urbanizações. Essa divisão existiu no passado, havia desaparecido, nós reintroduzimos essa divisão porque ela é importante. Quem aprova uma urbanização, um loteamento, leva uma semana para analisar um projeto de loteamento com cuidado, né? Ele é muito complexo. Se ele estiver na mesma fila
de um projeto de uma casa, o dono da casa está perdido, ele vai esperar uma semana, ninguém vai olhar o projeto dele, porque está na mesma pilha. Então, nós separamos isso. As edificações, em geral, requerem uma análise mais rápida, né? É possível fazer isso mais rapidamente. E os grandes empreendimentos, aqueles que implicam em urbanização junto com a construção, os loteamentos, os grandes condomínios, são avaliados aqui na outra seção. E a divisão de apoio técnico, ela tem duas seções, uma de projetos viários, ela não faz todos os projetos viários. A Prefeitura gera projetos viários em vários locais, na Secretaria dos Transportes, na Secretaria de Obras, às vezes no Planejamento, às vezes na Secretaria de Serviços Públicos. Mas ela concentra a informação sobre o projeto viário. Onde está a informação atualizada? Está lá. Quando um projeto é aprovado pelo conjunto da administração, a cópia, o arquivo vai para essa seção, e essa seção, então, é que mantém o controle sobre isso. E a outra seção é uma seção de topografia pequena, extremamente pequena para a realidade atual do município. Nós estamos tentando, paulatinamente, melhorar essa equipe, aumentar o número de agrimensores, só tem 2 hoje, aumentar as equipes com equipamento, etc., para que essa seção possa, efetivamente, cumprir o seu papel. Aqui tem alguns... A Prefeitura trabalha muito com grupos, com conselhos, com comissões, a própria legislação exige isso, e os funcionários fazem parte desses grupos. Esse gráfico foi feito também mais por uma discussão interna lá, que eu acho que é um exagero do número de grupos. Então, eu estou reclamando dos meus funcionários que estão fazendo parte de uma porção de grupos aí, precisa diminuir o número de grupos, senão eu perco o funcionário. Ele fica mais fazendo reunião do que fazendo o papel dele, né? Então, essa é uma coisa que tem acontecido em todas as grandes organizações. É importante que exista essa horizontalidade, né? essa integração, mas ela não pode ser exagerada a ponto de você perder a eficiência. Aqui tem uma relação entre o número de projetos analisados e o número de projetos aprovados. A barra maior mostra os projetos que são analisados mês a mês, e a barra menor, aqueles que são aprovados, né? A diferença são aqueles que não foram aprovados, ficaram lá em comunique-se para o sujeito atender alguma exigência que o projeto está precisando ser cumprido. Essa relação, esses dados não estão corretos, essa relação não é tão boa, seria ótimo se fosse assim, mas não é. Então, como isso está saindo num sistema que está informatizado, esse sistema não está contando direito a análise, né? Quando ele conta um analisado, o que acontece com os funcionários que trabalham lá no setor? A gente sabe que, no final do dia, um funcionário lá da seção, ele aprovou 3, 4 projetos, e ele colocou 8, 9 em comunique-se. Então, o número de projetos que vai para comunicado, que não é aprovado, é 3 a 4 vezes o número de projeto que é aprovado. Nós estamos fazendo um esforço. Qual seria o ideal? O ideal seria que nenhum projeto fosse para comunique-se. Eu peguei, analisei, aprovei e acabou. Eu trabalho menos, né? Eu produzo a aprovação trabalhando menos. Ou que tivesse uma vez o comunique-se. Eu analisei uma vez, vi lá um defeito, pedi para corrigir, corrigiu, na segunda vez eu aprovei. Então, a relação entre o número de projeto analisado e o aprovado, no máximo 2 seria o desejável. Hoje não é assim. Então, nós estamos tendo como meta simplificar os procedimentos e orientar as pessoas para que o número de comunique-se, né, o número de rejeição à aprovação diminua. Aqui estão os projetos aprovados mensalmente, né? Em 2008 e 2009. Nós começamos perdendo no começo do ano, nós aprovamos menos do que 2008, e depois nós conseguimos melhorar, e todo mês nós estamos conseguindo aprovar mais do que se aprovava no ano passado. Não houve aumento do quadro de funcionários, pelo contrário, houve uma redução do quadro de funcionários que trabalha nesse setor. Mas a gente tem conseguido aprovar mais do que se aprovava mediante mudanças de procedimento no sentido de simplificar, né? Aqui são vistorias feitas pela seção de fiscalização, vistorias para dar a BITS, né? O sujeito pede a BITS, tem que verificar se o projeto foi feito, se a obra foi feita de acordo com o projeto. Os ABITS emitidos, esse pico que deu aí no mês de agosto do ano passado, né, foi porque foi um conjunto habitacional da FUMAS, todas as casas receberam ABITS no mesmo mês, então deu um pico aí
de número de habites, as certidões emitidas pela seção de fiscalização, e a Secretaria de Obras presta, através da divisão de obras particulares, serviços, 28 tipos de serviços. São esses aí, ó. Inscrição de profissional na prefeitura, baixa de responsabilidade técnica, transferência de responsabilidade técnica, desarquivamento de processo, cancelamento de processo, atualização de certidão de parcelamento, autenticação de plantas e projetos, solicitação para demolição, regularização de demolição, reparos em edificações, regularização de edificações, construção de cômodo para despejo, que não exige profissional, é para família mais pobre, autorização para muro de arrimo, aprovação de projetos de edificações em lotes, projetos de edificações em grebas, tapume, aprovação de terraplanagem, projeto de fracionamento e anexação de lotes, de desmembramento de grebas, projeto de conjunto habitacional ou de loteamento, alvará para execução de terraplanagem ou loteamento, recebimento do loteamento quando ele está pronto, o sujeito entrega. Então, a prefeitura tem que receber. Ao receber, ela assume a responsabilidade por tudo que está lá. Guia, sarjeta, água, esgoto, drenagem, pavimentação. Se ela receber, depois que ela recebeu, ela não pode mais reclamar do loteador para ele consertar lá. Então, esse processo é um processo que tem que ser cuidadoso. Certidão de conclusão de obra, habite-se, segunda via de habite-se, transformação de uso, certidão de demolição e de numeração. Pessoas que precisam saber o número que vai ter a casa dele lá. Esses são os serviços que a Secretaria presta. No dia 16, vocês estão todos convidados, né? No dia 16 desse mês, nós vamos lançar uma cartilha que vai ter um manualzinho de quais são os procedimentos que são adotados na prestação de cada um desses serviços. Esse vai ser um compromisso que a Secretaria de Obras vai assumir com os profissionais, com os clientes da Secretaria de Obras. Engenheiros, arquitetos, corretores, empreendedores, proprietários, enfim. Quem precisa desse tipo de serviço vai ter uma cartilha. A cartilha vai dizer quais são os procedimentos da Secretaria e vai também apresentar uma série de modelos de requerimento. A cartilha vai explicar que o modelo de requerimento não é obrigatório. O modelo de requerimento é para ajudar. Alguém resolveu fazer um requerimento escrevendo ele próprio o requerimento, de outra maneira, usando outro pronome. Em vez de ele chamar do ilustríssimo senhor, ele chamou de prezado senhor. Continua valendo, não muda nada, quer dizer, ele não precisa seguir o modelo. Apenas aquelas pessoas que não sabem como fazer, têm um modelo para usar. Se usar o modelo, melhor para nós, porque facilita o nosso trabalho. Nós vamos estar lá com as coisas mais padronizadas, vai agilizar o nosso trabalho. Se não usar o modelo, vai ser analisado do mesmo jeito, porque nós estamos introduzindo essa flexibilidade mínima e indispensável, quer dizer, não precisa seguir o modelo. Fez um requerimento que atende os requisitos, dá as informações necessárias, vai ser analisado tanto da mesma forma como se ele tivesse sido feito no modelo da prefeitura. Esse manual vai ser apresentado no dia 16. Nós vamos apresentar aquilo que nós estamos chamando de política de qualidade do Departamento de Obras Públicas da Secretaria de Obras. Essa política de qualidade vai consistir de 10 princípios que nós vamos procurar seguir, né? Nós vamos procurar fazer com que os funcionários dessa diretoria se comprometam com o cumprimento desses 10 princípios, eles estarão lá para assumir esse compromisso, e nós vamos pedir, do outro lado, a colaboração para que também os projetos, também os pedidos venham suficientemente instruídos, adequadamente instruídos, e principalmente que a legislação seja cumprida. O que nós queremos é que a legislação seja cumprida. Nenhum funcionário pode burlar a legislação. Nenhum funcionário pode, mesmo quando ele pode ter uma opinião diferente, mas ele precisa cuidar para que a norma seja modificada, etc. Ele não pode se comprometer com algo que vá contra a legislação. Então, a contribuição que tem que vir é a contribuição no sentido de aprimorar a legislação, de mudar a legislação para que ela fique correta, mas não pode fazer pressão em cima do funcionário. A gente ouve muita coisa na Secretaria de Obras e que muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora, quando vão para lá e têm a oportunidade de trabalhar lá,
percebe que a realidade é outra, né? Então, coisa do seguinte tipo, aqui na Secretaria de Obras se consegue o que quiser, basta conversar com a pessoa certa, né? Aí você fala, tá bom, com quem que você conversou? Dá um nome. Você vai fazer uma denúncia? Não, ninguém faz denúncia, ninguém se compromete com nada, mas fica o comentário. Aí você vai apurar, aí o sujeito se sente perseguido, porque estão me perseguindo. Não, você tem 5 projetos, 4 foi aprovado, 1 não foi aprovado porque está em desacordo com a lei, ninguém está te perseguindo, né? Mas a pessoa acha que está sendo perseguida. Então, nós vamos ter uma reunião, nós estamos convidando os profissionais, estamos convidando os nossos clientes para ter essa conversa franca, né? Ter essa conversa franca. Se alguém, algum dia, for achacado, né, for insinuar alguma coisa, vai lá, procura o chefe de seção. Se o chefe de seção não resolver, procura o chefe de divisão. Se ele não resolver, procura o diretor. Se ele não resolver, me procura. E se eu não resolver, vai para o prefeito e pede a cabeça de todo mundo. Mas não é possível a gente ficar convivendo com um monte de fofoca e sem prova. Então, eu quero acabar com essa imagem. A Secretaria de Obras está a serviço da população, está a serviço dos profissionais. A orientação é para orientar, não é para punir. E eu quero fazer com que aquela equipe trabalhe de cabeça erguida e trabalhe orgulhosa do seu trabalho, que é um trabalho relevante para a cidade. Tá certo? Então, se vocês puderem comparecer a essa reunião, estão desde já convidados.